Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Bem forte, igreja. Aleluia. Boa tarde a todos. Que a graça de Deus esteja com você. Amém? Senta, por favor. Seja bem-vindo à casa de Deus. Nós estamos aqui nesse dia especial. Hoje é dia 30 de junho, né? Nós aqui na igreja. Quem está nos ouvindo em outro momento, vai ficar a reflexão da palavra. Mas nós temos que colocar no nosso coração uma coisa. Nós precisamos viver consagração. Se nós tivermos uma vida de consagração, ninguém nos segura. Diga amém por isso? Ninguém nos segura. Como assim, pastor? No mundo espiritual, o nosso adversário, que é espírito, ele só consegue, infelizmente, dominar algumas pessoas, escravizá-las em um pecado, por exemplo, se aquela pessoa ela não tiver uma vida espiritual com Deus ativa. Porque se ela tem uma vida com Deus ativa, né, o tempo todo em detrimento da palavra, ela tem um coração aperfeiçoado em Deus, aquelas coisas elas vão vir, vão tentar contra a nossa vida, vão até bater na nossa porta, mas elas não vão ter abertura. E automaticamente, por não ter abertura, não ter entrada, ele vai fugir. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Ele disse que nós precisamos resistir ao diabo. E a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Sair, ele vai fugir. Está debaixo da autoridade de Deus, resistir ao diabo e ele foge. O triste é que, infelizmente, nem todo mundo ainda tem buscado aperfeiçoar a sua vida na aliança com Deus. No dia de ontem, a gente começou aqui uma consagração, ainda está tendo aqui para representar, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de participar. E como é bom você ser usado por Deus. Se apresentar a Deus propósitos e você sentir a paz no seu coração de você ter participado de uma grande obra. Nós tivemos 24 horas de oração, ininterruptas. Antes de um grupo sair, tinha outro grupo já entrando e a oração fervendo, né? O tempo todo ali, aquela unção tremenda. Isso tem uma explicação. Aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada. Glória a Deus. Se você até hoje tem sido essa pessoa suprida, abençoada em todos os sentidos, é porque provavelmente você tem buscado. No dia em que você falha, no dia que você erra ou se distancia, você começa a ver os desertos aparecerem com mais força. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 91. Há um tempo atrás, a gente está estudando aqui nas sextas-feiras, o Salmo 91. Hoje nós vamos falar sobre multiplicar os nossos talentos servindo a Deus. E eu quero que você abra aí no Salmo 91, versículo 4, porque nós vamos iniciar aqui o nosso contexto. Olha só que interessante. Salmo 91, nós vamos falar de Éfeso hoje, mas especificamente vamos começar no Salmo 91. É um salmo de proteção muito conhecido. Vamos lá? Salmo 91, versículo que eu vou ler com você é o 4. Olha só que interessante. Quem encontrou, diga amém. Salmo 91, versículo 4. Eles vão colocar na tela também. Vai já aparecer para você também acompanhar pelo monitor. Mas vamos lá. Diz assim a palavra. Versículo 4. Ele, com letra maiúscula, se refere ao Senhor. Quando é com letra minúscula, é qualquer outro personagem. Mas aqui ele está com letra maiúscula, ele está se referindo a Deus, o Senhor. Te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará de que forma? Seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu queria que a gente parasse para analisar numa coisa. Em primeiro lugar aqui, antes da gente entrar no contexto geral da mensagem. Esse Salmo 91, quando ele foi descrito, né, provavelmente foi por Moisés, ele estava deixando muito claro que todo aquele que tem essa vida ligada a Deus, ele está no esconderijo do Altíssimo, qualquer outra coisa que vier contra ele não tem força. Pode até bater contra a nossa vida, mas aquilo não tem poder de letalidade, não tem poder de matar. Glória a Deus por isso. Aí ele deixa muito claro, ele, Deus, ele vai nos cobrir com as suas penas, e debaixo das suas asas ele diz que estaremos seguros. Ele traz uma promessa para nós aqui de segurança. E por fim, na parte final, ele diz: e a sua verdade é escudo e broquel. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Todo aquele que está na palavra, que é a verdade, ele tem aquela palavra, aquele versículo, aquela mensagem como escudo para ele. Ele tem aquele mandamento como escudo. Qualquer coisa do diabo que vier contra a nossa vida, aquilo bate e volta. Tem coisas que nós nem vamos sentir.
Tem coisas que nós vamos ser impactados, nós podemos até ser afligidos, mas nunca destruídos. Diga amém? Tem até umas canções que a gente canta aí por meio desse versículo. Posso até estar abatido, mas nunca desanimado, né? E por aí vai. Muita gente, infelizmente, quando ela recebe um baque como esse, desanima. Ele olha para trás, ele retrocede, ele até pensa, Deus não está comigo, que eu estou passando por tudo isso. Ele até pensa que Deus o está castigando por algum erro que cometeu. E não é assim. O fato é, aqueles que estão com Deus, que estão na verdade, que é a palavra, essa verdade, ela é escudo para ela. Como eu falei, o inimigo vem com toda a força, ele tenta contra a nossa vida, ele não consegue ter êxito. Nós vamos falar aqui hoje, eu falei agora há pouco sobre a igreja de Éfeso. Aquela era uma igreja que ela estava em pleno desenvolvimento, em busca de multiplicar os seus talentos para servir a Deus, mas ela tinha um combate diário. Todo o tempo eles estavam sendo combatidos. Isso é um reflexo da igreja de Cristo na atualidade. Nós seremos combatidos todos os dias, irmãos. Todos os dias. E quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, o diabo se levanta do outro lado também. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. De sexta-feira para cá, tantas notícias ruins a gente ouviu, né? Tanta situaçãozinha que vem para atrapalhar, né? Tanta coisinha que vem, tanto acidentezinho básico que aconteceu no nosso meio, entre pessoas nossas. E eu fiquei analisando, eu estava analisando agora há pouco. É uma coisa atrás da outra. Isso tudo que a igreja se levantou para consagrar. Isso tudo que nós nos levantamos no mundo espiritual para fazer alguns combates. Do outro lado, nosso adversário está louco. Que ele sabe que enquanto nós estamos combatendo aqui, nós estamos ajudando pessoas a sair das trevas e vir para a luz, e ele automaticamente vai se revoltar contra isso. Para ele, uma igreja morna, uma igreja parada, que não se movimenta, que não tem poder de atuação, está ótimo. Porque enquanto eles estão parados, ele está ganhando território lá no mundo espiritual. Ele vai avançando, e se houver pecado, ele entra. Mas para a gente aqui hoje, eu queria que você abrisse agora em Efésios, capítulo de número 4. Olha só que interessante. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Perdoa na garganta, que esses 2 dias aí, inflamou um pouquinho. Olha só. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler com você a partir do versículo 17. Como eu falei agora há pouco, Deus deseja que a gente multiplique os nossos talentos, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Tanto é que em Mateus 24, Ele fala sobre aquela parábola dos talentos, onde para um Ele deu 5 talentos, é que Ele multiplicou e gerou 10. Para o outro que recebeu 2 talentos, Ele multiplicou e gerou 4. E aquele que tinha 1 talento, ao invés de gerar o segundo, ele enterrou. Quando o Senhor voltou, ele só devolveu. O Senhor disse, mau e negligente servo. Até o pouco que você tem, lhe será tirado. Você será lançado nas trevas exteriores e ali você será destruído. Haverá pranto e ranger de dentes. Ele falou sobre a maldade da pessoa, que ela não abre o coração para servir a Deus e ser esse multiplicador de talentos. Eu entendo que todos nós aqui, independente de quem nós sejamos, desde o mais experiente até o mais novinho, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Transmitir isso para as pessoas. É triste, irmãos, mas as pessoas, infelizmente, elas não têm essa disposição para abrir o coração, para transmitir o Jesus que ela recebeu para as outras pessoas. Transmitir através do comunicado e transmitir através do seu testemunho particular. É uma das coisas que a gente tem que ter como meta para a nossa vida. E a gente sempre comenta aqui, principalmente os da nossa casa. Glória a Deus. Os da nossa família. É responsabilidade nossa. É fato que Deus vai usar até pessoas de fora. Mas os principais a darem o exemplo, o bom exemplo, para que eles possam vir ao Evangelho e reconhecer a grandeza de Deus, é por nosso intermédio. Eles vão ler a nossa vida. Eles não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a nossa vida. O pastor Jamil pregava na última vigília, lá na igreja do São Raimundo, na última sexta-feira. Ele falava sobre essa tão grande nuvem de testemunhas que nos observam diariamente, que sabe quem nós somos, né? Que nos observam e que estão buscando uma oportunidade para apedrejar ou uma oportunidade para elogiar. E aí vai depender de nós o que elas vão achar.
dependendo do nosso bom testemunho. Aí diz assim a palavra, ó, Efésios 4:17. Eles foram bombardeados aqui pelo pecado, pelo erro e por práticas religiosas. Mas diz a palavra por intermédio do apóstolo Paulo, diz assim, ó, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os gentios, os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de quem? De Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. O Paulo ele começa a tratar com essa igreja, ele primeiro começou a falar sobre a unidade da fé, como eles deveriam ser um em Deus, de terem a mesma concepção das coisas. Ele começa depois a falar sobre o cuidado que eles tinham que ter com as coisas que estavam acontecendo na vida, naquele período ali naquela região. Dentro daquela região de Éfeso, existiam um culto idólatra à deusa chamada Diana. Alguém já deve ter ouvido falar. Mas essa deusa, para eles, era conhecida como a deusa da fertilidade. E existia um período em que eles cultuavam a ela, existia um templo que era dedicado para ela. Hoje não é diferente, irmãos. Não estou falando mal de ninguém, nem de religião de ninguém. Mas hoje, por exemplo, que é o dia 30, né? Você sabe que aqui nessa região aqui próxima tem um tal do São Massal, né? Quem é do João Paulo aí sabe como é que é. Eu vim do interior, não sei muito como é que funciona essa cultura aí. Eu sei um pouquinho da cultura de lá onde eu vi, né? Que era o Santa Nossa Senhora de Fátima, de não sei o quê. Mas tudo bem. Eles têm aí o seu período do ano em que eles param tudo para cultuar aquele Deus. E aquela igreja, se ela não tivesse cuidado, aquele paganismo de fora, que era para ela influenciar para que ele se convertesse, aquilo poderia entrar dentro da igreja. Porque é bem provável que alguns cristãos pudessem estar envolvidos naquele culto pagão. E não é diferente hoje, irmãos. Tem muitos cristãos por aí, que bonitinha a quadrilha, olha a cobra. Eu digo, olha o diabo. Né? O Satanás. Né? Não faz parte do nosso entendimento, não faz parte da nossa vida. Voltando ao que o Paulo falou, versículo 18, ele falou o seguinte, olha o 18, ele diz, entenebrecidos, né? A mente escurecida. Parece que a mente esqueceu das coisas de Deus e começou a ovacionar as coisas do diabo. Se esqueceu das doutrinas de Cristo e começou a ficar fissurado por outras coisas. Ele falou, estavam entenebrecidos no entendimento, separados de quê? Da vida de Deus. Triste isso aqui. As pessoas que estão vivendo o paganismo, irmãos, tem gente que acha bonito aquela festa, aquele negócio todo, mas essas pessoas estão separadas da vida de Deus. Não era pra gente achar isso aqui, é bonito, é cultura. Era pra gente estar com tristeza. Porque tem gente da nossa família que está vivendo aquilo ali e poderia estar aqui do nosso lado. Ou em outra igreja, independente de qual seja a placa, mas está servindo a Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Para estar servindo a Jesus. E às vezes nós achamos até interessante. Tem gente que o familiar participa daquilo e a gente até concorda. Não era para ser dessa forma. Entenda a preocupação do líder espiritual, que era o apóstolo Paulo. Ele estava preocupado a tal ponto dele chamar a atenção deles e dizer, eles estão separados de Deus. Eles querem seguir a mesma coisa que eles. Tenham cuidado com isso. Aí ele vai continuar. Pela ignorância. Ignorância aqui você entende como falta de entendimento que há neles. Pela dureza de quem? Do coração. Eles não abrem o coração para ouvir, para entender as palavras de Deus. E eles vivem presos na sua ignorância. Elas vivem presas no seu entendimento vazio. Elas não abrem o entendimento, não abrem o coração para deixar aquela mensagem entrar. É isso que o nosso adversário faz. Ele trabalha na mentalidade das pessoas para isso. Para que às vezes até ela, quando é convidada à igreja, eu sempre comento isso, às vezes período festivo na igreja, ou alguma comemoração que tem, ou um dia especial, vem muita gente que não frequenta ainda com firmeza, ainda não conhece a verdade. Ele é um convidado nosso, às vezes um familiar. E ele vem para o culto, mas ele não fica atento.
E nós temos que trabalhar em Cristo para que Ele possa abrir o coração, ficar atento, para que, entendendo a verdade, essa dureza do coração vá embora e a pessoa tenha a liberdade de sair da ignorância. Foi isso que aconteceu conosco, sim ou não? Aconteceu conosco, vivíamos na religião, vivíamos no pragmatismo, e quando entendemos a palavra, começamos a ouvir, aquilo foi saltando os nossos olhos, foi saltando o nosso entendimento, e começamos a despertar. Peraí, eu passei a vida toda fazendo errado, e a Bíblia está dizendo que é assim, então eu despertei agora. E a pessoa desperta, e ela larga a ignorância para viver a liberdade completa. Amém? Mas perceba bem a questão. O Paulo estava preocupado dizendo, eles estão com o coração duro. Eles não deixam a palavra entrar. Vivem a ignorância, estão separados de Deus. E vocês estão caminhando para o mesmo caminho. Se deixar o paganismo, os cultos aí idólatras entrarem. Ao invés de multiplicarmos os nossos talentos, convertendo aquelas pessoas a Cristo, está muito mais provável que elas possam adentrar dentro da igreja e trazer aquela cultura pagã. É uma das coisas que nós temos que hoje lutar para que isso não aconteça. Para que isso não tenha valor. Tem que vigiar com essas coisas. Eu me lembro, no ano 2018, eu estava recém-casado, casei em fevereiro de 2018. Dia 8 de março eu assumi a igreja do Coroadinho, onde eu passei os 4 anos. E eu me lembro que lá, tinha um trabalho da juventude, eu posso comentar isso aqui hoje, que a irmã que era líder de jovem na época, hoje ela é uma serva de Deus firme também, ela não vai se chatear. Né? Mas ela chegou para mim e ela falou, pastor, nós vamos fazer aqui o Oxente, eu sou é crente. Isso nesse período agora. Eu estava com 3 meses. Eu fiquei um pouco abismado com aquilo, porque aqui eu não via isso, né? Aqui não tinha. Eu nunca cheguei a perceber. Mas não, vamos fazer o Oxente, eu sou é crente. Aí eu não mexi em nada naquele período. Não mexi em nada. Até porque dentro da igreja tem que ter sabedoria. Se eu fosse logo derrubar tudo, arriscar todo mundo se afastar. Então com a palavra depois a gente foi tratando. Eles foram entendendo que aquilo não era correto. Que nós tínhamos que entregar para a juventude a palavra. Porque eles poderiam ficar ali naquele momento, daqui a pouco eles iam se afastar de novo. Se não for a palavra, se não for o Espírito de Deus que convence, não é festa que vão segurá-los. Então não ia adiantar. Mas com calma eu entendi. Fizeram lá o evento, num determinado sábado. Eu apareci lá e estava todo mundo... umas roupinhas meio estranhas, quadriculadas. Eu disse, não, Jesus, não é isso. Não é isso o objetivo. Comentei com o pastor na época. Falou, não, irmão. Amarrado isso aí. Não sei o quê. Não, então tá bom. Não permiti mais acontecer isso não. Aconteceu dessa vez, na próxima não acontece mais. 2019 já não aconteceu. 2020 também não. 21 e 22 quando eu saí já não tinha mais. Glória a Deus. Mas uma cultura pagã que estavam tentando implantar aonde? Dentro da igreja. E as pessoas estavam erradas? Não, só faltava entendimento. Tanto é que elas estão firmes com Jesus. Não deixaram de ser de Deus. Muito pelo contrário, são muito de Deus. Entendidas na palavra, nunca negaram fogo. Quando eu falo negar fogo, vamos fazer uma oração na meia-noite. Estavam junto conosco. Vamos fazer tal propósito, evangelismo lá no Morro do Zé Bombom. Iam comigo lá no Zé Bombom. Iam comigo no céu. Vamos fazer na unidade mista lá. A unidade mista, todo domingo de tarde tinha uma equipe lá. Vamos orar. O pessoal ia. As mesmas pessoas que estavam naquele negócio, naquela cultura errada ali. Eles entenderam, não, isso aqui não faz parte, é verdade mesmo. O que vale para Deus é a nossa vida consagrada. Essas pessoas que agem assim, elas são com a mente entenebrecidas. Perdidas em si mesmas, distante de Deus. E se ela está perto de Deus, ela não tem vontade de ficar pulando. Olha a cobra. Ai não sei o quê. Ah, levantou, anarrie. Isso aí não vale mais para nós. Diga amém? Não vale. Não tem valor. Na continuação, 19, ele falou. Olha só. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, né? Ele está falando que aquelas pessoas que não abriram o coração para ouvir a palavra, para reconhecer que às vezes até precisavam de uma mudança, são pessoas que elas perderam o sentimento por Deus. Você sabe, aquela pessoa que, vamos ao culto. Estou tão cansado. Perdeu o sentimento. Quem ama a Deus de verdade, não deixa isso de lado. Ela não deixa de cultuar a Deus por absolutamente nada. Tenha dificuldades ou não, o interesse dela é estar diante do seu Criador. Porque ela sabe que logo, logo,
né, ou daqui a um tempo, Deus pode o chamar, e ela precisa estar diante de Deus. Né? Aí na continuação, entregaram-se à dissolução. Se entregaram mesmo para o pecado, para com rapidez cometerem toda impureza. É assim, tem gente que você pensa, fulano de tal caiu. A gente pensa que foi de uma hora para outra. Não, ele já vinha preparando, né? Ele já vinha preparando. Quando ele caiu ali, isso quer dizer que ele já tinha uma mente já cauterizada, entenebrecida pelo seu entendimento errado, já há tempos. E agora aquilo só se manifestou, de forma natural. Mas isso já existia. O Paulo deixou esse cuidado para eles. Aí ele vai fazer uma cobrança maior, explicando que aquilo não vinha de Cristo. Versículo 20. Versículo 20. Está na tela e você acompanha aí também. Mas vós não aprendestes assim a quem? A Cristo. Cristo não nos ensinou dessa forma. 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Foi o que nós falamos lá do Salmo 91. Que aquele que está guardado, aquele que está em Deus, ele guarda debaixo das suas penas, debaixo das suas asas, nós estaremos seguros. E a sua verdade, que é a sua palavra, é escudo e broquel. Jesus está falando que aquele que faz de acordo com a vontade dele, ele se responsabiliza. Eu sempre comento isso aqui. A responsabilidade da nossa vida hoje, estamos na palavra, é dele. Se acontecer alguma coisa conosco, é de responsabilidade de Deus. É ele quem vai guardar a nossa vida. Agora, se a pessoa vive fora da comunhão com Deus, qualquer coisa que acontece é de responsabilidade dela. Ela vai precisar da misericórdia para ela não ser consumida. Ela vai precisar da misericórdia de Deus para que ela não seja devastada. 22, olha só, que sério isso. É uma continuação, ele diz, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que Paulo estava dizendo com isso? Que as coisas passadas que eles já haviam vivido, eles não poderiam deixar aquilo renascer de novo. Porque querendo ou não, irmãos, eu sempre entendi isso aqui, e uma vez eu vi um missionário comentar sobre esse assunto. Ele disse, olha, o cidadão que um dia ele foi um pinguço, bebia muita cachaça, ele vai ser uma pessoa que de vez em quando o diabo vai estar colocando na frente dele lá, né, usando alguém para colocar uma grade de cerveja, para fazer ele sentir o cheiro. O diabo é sujo. O cidadão que vivia muito na prostituição, era mulher aqui, mulher acolá, se converteu a Jesus. Ou vice-versa, pode ser a mulher também. Se converteu a Jesus. A partir do momento que se converteu, está salvo, está ligado com Deus. Mas o diabo vai ficar colocando pessoas ao lado, para tentar se acariciar, para tentar falar palavras suaves, para agradar, justamente para fazer com que a pessoa seja tentada. Ele falou, nós nos despojamos do velho homem. O velho homem foi sepultado no batismo. Glória a Deus. A velha criatura foi sepultada e nós tivemos um novo nascimento. Aquele não pode mais voltar. Mas tem gente que está sendo tentada e voltou a cair no mesmo erro. Tem. E grande é o número de pessoas que caíram já nesse erro. Pessoas que um dia foram limpas pela palavra, mas com o tempo, muita coisa foi acontecendo, ela não vigiou, ela voltou a cair na mesma tentação. Gente que uma época fazia tudo errado, subtraía o que era dos outros, se converteu, deu testemunho, não vou mais roubar nada de ninguém, voltou e caiu na mesma cilada. Eu vou comentar, não me interprete mal, só um comentário. Alguém aqui participou de um culto com um cantor chamado Filipão aqui nesse altar? Alguém? Né? Dadão deu testemunho dele, tinha gente que chorava, né? Oh, meu Deus, se converteu. Era daquele negócio do forró moral e não sei o que, vagabundo, balançava a bunda, né? Aquele negócio todo, parecia um coalira. Aí se converteu. Veio, deu testemunho e tal, não sei o que. O diabo fez ele voltar para onde? A mesma situação, não vigiou. E a Bíblia diz que quando voltam 7 espíritos piores. 7 entidades, 7 tipos de entidades piores. A Bíblia diz que o último estágio é pior do que o primeiro. Alguém que um dia viveu um erro e se converteu e depois voltou a cair no mesmo erro, é alguém que está dando brecha para o diabo 7 vezes mais forte entrar. Por isso que ele diz, quanto ao trato das coisas passadas, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscência, desejos. Os desejos do engano. Muita coisa vem para enganar. Nós precisamos ficar muito atentos, observadores, confiar em Deus. Largar de ficar dando voto de confiança toda hora para todo mundo.
No 23 ele continua, a leitura é extensa, né? 23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ele quer dizer, coloca a cabeça no lugar, né? Não deixa a mentalidade que está em Cristo hoje, ela fugir para outro lado. A nossa mentalidade, ela tem que ser uma só. Glória a Deus. Nosso foco, nosso objetivo é Jesus Cristo. Ele é o manual de vida. Qualquer outra coisa que vem diferente daquilo que Cristo falou, daquilo que Cristo disse, aquilo não deve ser valorizado. Aquilo não devemos empenhar todas as nossas forças. Muito pelo contrário. Observa se isso vem de Cristo ou não. Se o Espírito dele está no meio dessas coisas ou não. Eu sempre recordo, eu sempre comento. Quando Jesus ele estava entrando em Samaria, você sabe que havia um contrito, né? Um atrito na realidade, entre os samaritanos e os judeus. Eles não se davam. Os samaritanos diziam que Deus havia de ser adorado lá no templo, lá na região deles. Os judeus já diziam que era em Jerusalém. Aí viviam aquele embate entre eles. Por isso eles não tinham concordância. E aí, Jesus, um determinado dia entrando naquela cidade, chegou à noite, ele ia parar para descansar. Os discípulos vieram procurar um lugar para eles descansar. Porque não deram estalagem, olharam para eles e viram que eles eram judeus, disseram, não tem estalagem para vocês passarem a noite. Vocês podem seguir o caminho de vocês, que aqui não tem lugar para vocês não. Ainda que tivesse, né? Mas eles não deram lugar. E aí vêm os discípulos, né? João e Tiago. E falaram com Jesus e disseram, Jesus, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e consoma eles? E Jesus perguntou para ele, de que espírito vocês são? Quer dizer, vocês são o espírito de Deus ou o espírito de Satanás? Você vê que discípulos que andavam diretamente com Jesus tiveram interpretação errada das coisas. Ele está falando para renovar o nosso espírito no mesmo sentido que o de Cristo. E eles estavam indo para outro sentido. E tem gente que está em outro lugar. Deus está tratando com ela sobre algumas coisas e a mentalidade está em outro lugar. Não estou falando do agora, desse exato momento do culto, não. Estou falando de coisas do dia a dia. A Bíblia fala determinadas coisas que devem ser respeitadas. E tem gente que vai totalmente diferente e nem sequer se preocupa com isso. Seu sentimento não é o mesmo que o de Cristo. Por isso que ele falou, renove o seu espírito. No mesmo sentido. Não faça diferente. Se fizer diferente, está burlando aquilo que Jesus determinou. No 24 ele continua. Olha só. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é o quê? Criado em verdadeira justiça. Isso aqui vale um comentário muito extremo. Porque aqui ele está falando sobre revestir a nossa vida do novo homem. Ele vai começar a falar de outras características agora. Vai falar de algumas coisas que não devemos e tal. Mas, voltando à questão lá da deusa Diana, né? Existia naquele lugar um culto pagão à deusa Diana. Onde eles iam lá para oferecer as suas ofertas, porque segundo eles era a deusa da fertilidade. Se eles precisassem de prosperidade, ela faria isso em benefício deles. E tinha muitos cristãos que iam para aquele tipo de culto. Tinha muitos cristãos que provavelmente se apropriavam daquilo como verdade. E aí vem a palavra para dizer para ele, não aceite isso. Revistam-se do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. A justiça de Deus é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém que recebeu Jesus, é justo ele ser salvo, porque ele reconheceu Jesus. E viver em santidade, viver na palavra. A Bíblia condena determinadas práticas, então se aquilo é condenável, eu não vou praticar. Mas se determinadas coisas Deus permite, então se é permitido, eu vou fazer porque é permitido, de acordo com o que Ele determinar. Eu vou pautar o meu dia a dia, os meus projetos, a minha vida, naquilo que a palavra diz. Isso é se revestir do novo homem. Não é a velha criatura que antes pensava e fazia do jeito que achava melhor. Vinha um pensamento, eu vou fazer assim. Hoje não. Veio um pensamento, Deus, qual a direção do Senhor para a minha vida? Pede uma direção. Não faz nada sem direção. Algumas semanas atrás aqui eu comentei, até determinadas coisas que você vai fazer, você deve apresentar ao sacerdote. O sacerdote é responsável por zelar pela sua vida no mundo espiritual. Vai fazer alguma coisa mais séria, que demanda mais responsabilidade, peça uma cobertura espiritual.
Você tem o contato do anjo da igreja, liga. Pastor, assim, assim, assado, vou ter que fazer uma viagem, tem que assinar uns contratos, o negócio está desse jeito. Conversa, pede orientação. Tem coisas que talvez você não está percebendo, que o anjo da igreja vai perceber. Vai te perguntar, vai te dar uma luz. E tem gente entrando em furada aí, e querendo que Deus faça justiça por ele, e não tem como fazer justiça. Está agindo igual o velho homem, ele está dizendo para se revestir do novo, mas as práticas é do velho. Então nada feito. Com Deus não tem acordo não. Deus ele se responsabiliza com a sua palavra. Ele se responsabiliza com aquilo que ele falou. No 25 ele continuou, segunda parte da mensagem. Ele vai dizendo, pelo quê? Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando ele fala aqui sobre deixar a mentira, não é só alguém que conta uma mentira, mas é alguém que também omite uma informação. Estava meditando mais profundo sobre essa questão, estava vendo outras correntes de entendimento falando sobre isso, sobre omitir informações. Tem gente que ela não está mentindo, ela está ali, só que ela omite informações. Falar de casal, para ficar mais claro para a gente. O homem, quando ele vai fazer uma determinada coisa que ele não fala tudo para a mulher, é mesmo que ele estivesse mentindo. É mesmo que ele estivesse mentindo. Porque ele omitiu informações, ele falou em parte. Da mesma forma ela. Falou em parte, mas ficou faltando algumas informações. Aí eu me lembro de Ananias e Safira. Um novo homem, uma nova mulher, que estavam nascidos em Cristo, viviam uma vida com Deus ali na igreja primitiva, tinham toda a liberdade que quisesse para fazer o melhor para Deus, e foram mentir logo para Deus e para o Espírito Santo, na presença do apóstolo Pedro. Eles tinham o costume de pessoas que precisassem de alguma coisa, eles doavam suas fazendas. Se tinha 2 casas, e tinha um lá que foi expulso porque se converteu, foi expulso de casa e tal. Aí eles tinham um lugarzinho para colocar aquela pessoa, porque alguém doava. Alguém abriu o coração para fazer. E um determinado dia eles disseram, nós vendemos uma propriedade por tanto. Está lá em Atos capítulo 5. Vendemos uma propriedade por tanto. Ele chegou lá e falou na frente do homem de Deus, do Pedro, do apóstolo Pedro. Começou a falar para ela, vendemos a propriedade. O Pedro, tocado pelo Espírito Santo, perguntou para ele, foi por isso mesmo? Ali era para ele se tocar. Peraí, Deus está sabendo de alguma coisa que eu estou tentando omitir. Isso ali era não falar a verdade. Ele não mentiu que ali estava um valor. Se ele tivesse chegado e falado, olha, eu disse que era esse valor aqui, mas o valor todo é esse. É porque eu queria dar uma parte, outra parte eu queria ficar para mim. Se ele tivesse falado a verdade, você acha que ele ia morrer? Não, porque a Bíblia diz que o que fala a verdade faz o quê? Manifesta a justiça. As pessoas que são verdadeiras, ela tem a justiça de Deus em seu favor. Isso é recíproco. Ela fala a verdade e Deus manifesta a verdade na vida dela. Ainda que quisessem fazer alguma coisa contra. Aí me remete a lembrar de Daniel. Tentaram mentir contra ele, tentaram fazer uma série de situações, tentaram achar algum erro dele na lei dos homens, não acharam, na lei de Deus também não acharam. Foram burlar uma situação para tentar prejudicá-lo. Ele foi lançado na cova. O rei, Daniel morreu. Daniel disse, rei, não fica triste não, eu estou aqui. Deus achou em mim inocência, porque eu não pequei nem contra ele e nem contra o Senhor. Deus fez justiça porque ele foi justo. Ele falou a verdade. Glória a Deus. Se cumpriu. Não tem erro. Todo aquele que fala a justiça, que não omite as verdades, que é sincero naquilo que está tratando, eles têm essa responsabilidade de ter de Deus essa reciprocidade. Ela é verdadeira, falou sinceridade, Deus está vendo, Ele sonda a mente, as intenções do coração e responde à altura do que a pessoa precisa. Por isso que ele diz, cada um fala com o seu próximo, mas não fala mentira não, fala a verdade. Se não tiver muita coisa para falar, fique quietinho. Glória a Deus. Porque tem gente que quando não tem assunto para falar, ele começa a inventar mentira. Não, porque eu nadei 500 metros, um tubarão veio atrás de mim, e começa a falar uma série de mentiras por aí fora. Não precisa. Nós somos aqueles que andamos na verdade. 26. Irai-vos, e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é mais uma característica, né, de um povo que anda na verdade, que vai multiplicar os seus talentos, que não vai permitir nada roubar dele isso. Aqueles que não permitem a ira dominar o coração. É fato, irmãos. Pode ter coisa que venha nos chatear. Isso é normal. Se alguém lhe prejudicar, você vai ficar chateado, sim ou não? É óbvio que vai. Se eu estou fazendo uma coisa correta, tudo certinho, e alguém chega no caminho para atrapalhar, para me prejudicar com interesse só disso, é claro que eu vou ficar chateado. É claro que se eu tiver que falar com aquela pessoa, eu vou lá e vou procurar saber qual a intenção dela, por que ela está fazendo aquilo. E vou tirar satisfações. É natural do ser humano. Isso é normal. Isso não é nenhum pecado. Glória a Deus por isso, irmão. Agora, nós temos que ter cuidado para não deixar essas raízes malignas entrar dentro da alma e aquilo se tornar dentro de nós o desejo de vingança. A ponto, se soubermos, se a pessoa passar por alguma luta, dizer, tomara que ele morra. Né? Você não pode pecar. A ira pode vir. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ficou irado, ficou revoltado com alguma coisa, depois, tendo uma oportunidade, conversa com a cabeça fria, resolve o problema, não deixa aquilo crescer, porque se aquilo crescer, pode ser uma gangrena, né? Aquilo que vem para corroer, gangrena é o que corrói, né? É aquilo que vem para moer. Então aquilo vai moendo a pessoa, a ponto dela perder a sua vitalidade com Deus. Então, infelizmente, muita gente deixou de cultuar a Deus por causa disso. Ficou irada, revoltada com coisas, com pessoas, com situações da vida, ou até com o próprio Deus. Eu orei a Deus, Deus não fez. Como se ele tivesse responsabilidade, né? Ele tem responsabilidade com a palavra. Eu estou na palavra, repito. Estou na palavra, ele se responsabiliza. Não estou, ele não tem nada a ver com o meu problema. Glória a Deus por isso, ficou muito claro isso para nós. Ele não tem nada a ver com o nosso problema. Se eu estou na palavra, aí sim, aí ele entra em ação. Porque ele não pode negar. Aquilo que ele falou, ele não vai negar. Por isso que ele diz, não ira. Se vier a ira, cuidado para não deixar o dia se passar e não tomar uma decisão sobre aquele assunto. Resolva. Senão não vamos conseguir multiplicar talento, coisa nenhuma. Ao invés disso, ainda vamos ser corrompidos, né? 27, muito conhecido, um dos menores versículos da Bíblia. O que diz? Não deis lugar. Isso aqui não precisa nem explicar, né? Porque dá o lugar de várias formas, né? Dá o lugar ao diabo. Na mentira, como falamos aqui, sobre não deixar a ira se pôr, sobre andar em justiça, em santidade. Aí ele fala mais, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhais o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui tem um outro ponto que é interessante a gente estudar. Porque tem pessoas que ela pensa o seguinte: eu estou tão necessitada, Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Não, senhor. Deus não tem que fazer absolutamente nada. Ele é Senhor, eu sou servo. Entenda bem a questão. Ele está dizendo que aquele que furtava, que tinha isso como, né, tinha isso como meio de vida, vamos dizer assim, a pessoa não faça mais isso. Se ela precisar de alguma coisa, ela tem que fazer o quê? Trabalhar. A própria Bíblia diz que aquele que não trabalha, também não coma. Glória a Deus, irmãos. Por que tem muita gente que não pensa diferente? Aqui na igreja teve gente, uma vez eu comentei sobre isso, a irmã chegou para mim e falou: não concordo, pastor. Eu digo, foi a Bíblia. Você não vem discutir comigo porque isso é a Bíblia que diz. Numa reunião de segunda-feira dessa daí. A Bíblia fala, se você não trabalha, então você não come. A não ser que você seja um deficiente e você seja impedido de trabalhar. Aí, por lei, você tem todos os direitos legais. Todos os direitos legais. Desde o princípio da criação foi assim. Deus colocou o homem no jardim. Ele disse que era para ele cultivar sobre a terra, plantar nela, e dela ele tiraria o seu sustento. E foi assim que eles fizeram desde a criação. Desde a criação foi assim. O Caim preparava lá da terra lá e preparou o melhor para Deus, que não for melhor foi reprovado.
O Abel cuidava das ovelhas, das vacas, cuidava lá dos carneiros. E o melhor do que ele cuidava lá, ele entregou para Deus também. Desde sempre o ser humano teve que trabalhar. Você percebe que os primeiros seres humanos, né, Adão, Eva, Caim, Abel, eles tinham seu trabalho. Todos eles tinham seu trabalho. Deus não colocou ele lá e disse assim, agora vai nascer tudo do bom e do melhor, você não precisa fazer nada. Muito pelo contrário. Eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que se movimentar. Até porque a vida seria muito chata, né? Ficar 24 horas dentro de casa. Ah, tem tudo na geladeira, eu comi ali, mas já apareceu de novo. Né? Não teria sentido a vida. Deus não é ilógico também assim. Ele nos ensina a plantar para colher. Glória a Deus. Então, se alguém tem necessidade, tem que trabalhar. Às vezes acontece na igreja. Alguém está passando por uma luta. A gente até comenta, às vezes tem alguém que está passando por uma luta. E algum irmão chega, pastor, tem algum irmão aí? Preciso de alguém assim para trabalhar comigo, assim, assim, assado. Às vezes a gente até indica. Acontece, às vezes, de dar certo. Tem casos que a pessoa não se encaixa no padrão. Mas tem casos que acontece. Preciso de uma pessoa de Deus para trabalhar comigo. Pois pronto, está aqui o José. Esse aqui vai te ajudar. E além de ajudar, vai te ajudar a prosperar e ele vai prosperar também. Mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Mas infelizmente tem pessoas que elas têm esse entendimento errado. Ah, então já que eu não tenho oportunidade, eu vou pegar o que é dos outros. A Bíblia condena essa prática. Ah, isso aí eu já sei, pastor. Mas pode ser que tem gente no nosso meio que faça. Tem gente que está no nosso meio que acha que é correto. Já vi casos de pessoas que trabalham na residência de alguém. E aí, ela tem uma necessidade em casa, ela vai puxando uma coisinha de cada vez. Ah, não, puxei só 1 quilo de arroz. Não fazia diferença não. Por que não pediu? Não é mais bonito pedir? Sim ou não? Legal, meu patrão, é o seguinte, você está me pagando meu salário direitinho. Muito obrigado. Mas o negócio está tão ruim que eu estou numa dificuldade tão pesada. Você não pode me dar 1 quilo de arroz? Não, até 10. Está aqui. Mas tem gente que vai lá e ó, nessas pequenas coisas, quando for descoberto, ela vai ser envergonhada. Não vai ser só envergonhada diante dos homens, não. Isso aqui no mundo espiritual é descoberto, irmãos. Tudo que é feito aqui que ninguém sabe, no mundo espiritual tudo é aberto. Os nossos adversários, o diabo e seus anjos, ele sabe. Ele sabe quando tem pecado. E ele sabe quando ele pode entrar e quando ele não pode. Por isso nós temos que vigiar. Isso era um cuidado que aquela igreja tinha que ter. E para a gente entrar, para terminar, ele diz, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas ó, a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que há as palavras, né? Os cuidados com as nossas palavras. Isso aqui eu não vou comentar muito. Aí 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu vou parar aqui porque a leitura é muito grande. Mas aqui já é o suficiente para nós. Ele deixa muito claro que todas as vezes que falhamos de alguma forma, nós entristecemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos acompanha para onde formos. Não temos o que esconder dele. Posso esconder aqui algo da irmã Sebastiana, da irmã Vera, posso esconder algo aqui da irmã Jússi, e por aí vai. Posso esconder. Mas do Espírito Santo de Deus, esse eu não consigo. Porque tudo ele vê. Tudo ele vê. E quando ele percebe o erro, ele se entristece. Porque onde habita o pecado, ele não pode ficar. E ele não ficando, automaticamente acontece a mesma coisa que aconteceu com Saul. A gente já conhece a história de Saul. Quando o Espírito de Deus sai do Saul, quem que se apodera dele? Os demônios. Começa a perturbar o juízo dele, ele começa a ficar inquieto. Não tem paz. Não tem controle de si mesmo. E aí tem que chamar o Davi para tocar harpa. Porque Deus habita no meio dos louvores. Diga amém. E nos louvores, ó, na harpinha tocando, o diabo não fica. Aí ele sai. Mas depois, quando não tinha harpinha tocando de novo, eles vinham de novo perturbar o juízo dele. Chama Davi de novo. E ele vivia naquela lenga-lenga a vida toda. Porque não tomou uma decisão de ter o Espírito de Deus de volta com ele. Diferente do Davi. O Davi pecou com Batseba. Na hora que ele percebeu, o Espírito de Deus está saindo de mim, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, mas renove em mim o Espírito reto. Ele pediu para o Espírito de Deus não sair. Torna-me da alegria da tua salvação, que ele já estava perdendo a alegria de ser aquela pessoa salva. É isso que as pessoas perderam, porque elas não querem mais congregar.
Elas perderam a alegria da salvação. O Espírito de Deus já não está mais nela, na vida dela. Ela não tem mais desejo por cultuar coisa nenhuma. Ela tem desejo de ir para o São João, de fazer tatuagem, de ir para a praia de biquíni mostrar a bunda, de tirar foto. Precisa disso? Não precisa. Sempre brinco, né? As mulheres têm que ficar de biquíni para o marido dentro de casa, né? Lá no cantinho lá. E às vezes fica se negando. E o homem da mesma forma. Porque são muitos os casos que chegam pra gente. Aí na rede social quer estar mostrando pro diabo, pros infiéis, olhando e dizendo ao crente ali. E o diabo lá, a morte, dizendo, eu gosto de assim, amostradinho, né? Ele dizendo, eu gosto de assim, amostradinho. Eu vou logo fazer só uma passagem. E ele começa a preparar a passagem, né? Uma coisa séria, irmãos. A gente ri assim, brinca, descontrai. Porque tem uns que estão quase dormindo aí, que o clima tá bom, né? Mas para você entender a questão, o negócio é sério. Nós precisamos estar entendidos nisso. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados. Ele está falando isso aqui de um passado, já aconteceu. Vocês já estão selados para o dia da redenção. No dia do nosso batismo, morremos para o mundo, fomos sepultados para o mundo, nascemos para Deus. Já não existe mais o velho. Eu sempre ouço muito o pastor Jaime. E ele sempre diz, o velho Jaime não existe mais. Eu costumo dizer que eu nunca bebi na vida. Que ele nunca bebeu, né? O novo não. O velho morreu. Mas o novo nunca bebeu. Glória a Deus por isso. E é assim que nós temos que ter a nossa vida como manual. Se eu quero influenciar o mundo, se eu quero multiplicar aquilo que Deus colocou na minha vida, para que outras pessoas sejam também salvas, tem que fazer a mesma coisa. Não entristecer o Espírito de Deus. Viver guardando a vida. Aquele povo tinha que guardar da cultura lá da Diana. Nós temos que guardar hoje da cultura do São João, da cultura aí do paganismo, do boi, da cultura de não sei o quê. Tem gente que veio do boi do Axixá, do boi do não sei o quê, do Maioba, e até hoje ainda gosta. Se converteu, mas de vez em quando. Olha como é bonito o cacuriá. Não sei como é que funciona, eu não sei como é que é, não sei nem o que significa cacuriá. Pastor Souza sabe o que é, né? Eu não conheço o cacuriá. Eu sei que é uma dança lá que a mulher dança com a nua. O marido tudo corno, os outros olhando para a mulher dele. É, pastor? É. Tem uns que não tem coragem de falar isso, né? Eu falo, sem medo. Mas guarde isso no coração hoje. Culturas, muita coisa por aí, tá aí para agredir o evangelho. Não tá aí com o intuito de, que lindo. Não, tá com a cultura de agredir o evangelho e de agredir as pessoas para que elas se percam no paganismo, no pragmatismo e não vivam a essência de Deus. E hoje eu quero orar com você em cima disso. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Fica de pé. Deixa eu fazer uma oração com você. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você pegou aquele pedido na semana passada? Se não, na semana passada você pegou hoje, né? Os irmãos estão entregando desde o início. Você coloca aí nesse papel, joga fora no lixo, tudo aquilo que durante esse primeiro semestre do ano, você percebeu que isso fez mal para você. Isso atrapalhou a sua caminhada. Perceba, às vezes, dívidas, problemas de saúde. Você tinha tudo para ir adiante, aí veio o problema de saúde, aquilo atrapalhou o seu desenvolvimento, né? Às vezes crises de ansiedade, de medo. Às vezes aquela tristeza, a frieza. Eu estava com vontade de vir para a igreja tão grande, do nada, me deu uma tristeza, eu não quis mais vir. Acontece isso, sim ou não? Acontece. Isso é uma tentação do diabo. E é justamente para a gente ficar de orelha em pé, ó. Igual a do duende, né? Que é a orelhazinha assim em pé. Ficar de orelha em pé. Para não deixar, em hipótese alguma, que essas coisas possam se prolongar. Pelo contrário, percebeu? Entra no combate. Se for o caso, peça ajuda. Eu sempre comento isso. Eu nunca deixo de comentar essas coisas. Eu comento aqui, às vezes a gente é um pouco mais restrito. Às vezes numa igreja que você está ali liderando diretamente, tem que contar de todo mundo. Se você faltar, o problema é seu. Mas não foi por falta de ajuda. Não foi porque o pastor negou de te orientar. Se você quiser se perder, isso é por conta própria. Não foi por falta de orientação e de acompanhamento. Amém, irmãos? Por isso que você tem que comentar. Estou passando por uma perseguição na alma. Estou com uma angústia tão grande. Estou com os problemas assim. Nós vamos entrar em concordância. Dia a dia, vamos trocar mensagem. Você está bem?
Não, estou quase morrendo aqui. Pô, vamos orar. Às vezes está sozinho lá morrendo. Não pede ajuda para ninguém. Morre, a gente nem sabe. É enterrado. Depois de 10 anos que está enterrado. Você sabe do que? Olha, como é que ele está? Não, morreu, está com 10 anos. A gente olha assim para trás de cruz credo. Né? Mas não falta? Falta. E por isso que a gente pede. É importante que a gente faça isso. Você é membro da igreja, você está debaixo de uma cobertura. Tem homens de Deus que zelam pela sua vida. Essas 24 horas de oração não foi pensando em si, foi pensando num contexto geral, na igreja como um todo. E deu oportunidade a todos de participarem, para se sentirem essa pessoa usada por Deus. Amém? Então guarde isso no seu coração hoje. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, eis aqui a tua igreja.